Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 422 e minguando até 698 dias, 9 de fevereiro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza este vídeo, isto é importante. Eu deixo na descrição a abertura, né, deste título, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, para que vocês possam acessar essa abertura, ficou muito interessante. Também deixo na descrição ah, o blog de 399, que foi uma referência que eu tenho deste título, né? As Duas Testemunhas, a Renovação de Jerusalém. Acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social. Eu sempre represento os títulos dos meus blogs diários, eu represento com numerologia, né, 400, esse, por exemplo, é o blog de 422, eu coloco underline, aí eu coloco os dias que estão minguando, né, os dias hoje vai estar minguando sobre 868 dias, depois eu coloco a data que vai ser exibido, a data que vai ser exibido esse vídeo vai ser 9 de fevereiro de 2025. Aí depois eu coloco o título, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, e agora eu estou acrescentando mais um subtítulo, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas, né? Buscai primeiro o reino de Deus somente, certo? Aí, se as coisas vai ser ou não acrescentado, é coisas suas, né? Vocês decidem o que vocês vai acrescentar, né? Vai acrescentar ingratidão, gratidão, né? Vocês decidem sobre isso, ok? Só que no título eu vou abreviando, né? Vou colocar um B, né? Um B maiúsculo, um P maiúsculo, R para entender que é buscar primeiro o reino de Deus. E vou colocar Deus, né? Para dar a referência desse subtítulo. Coloco um P para representar a repartição, sendo 30 no que se refere às duas testemunhas, renovação de Jerusalém, e o sexto no que se refere buscar primeiro o reino de Deus. Uma ideia dividida sobre título e subtítulo, ok? É porque faz parte desses contextos, né, as testemunhas são aquilo que nós confessa no nosso interior, as nossas intimidades, né, ele vai para o exterior, né, e aí, quando falando do exterior, vai ser, aqui, o reino de Deus vai estar dentro de você, no exterior, você vai acrescentar qualquer coisa que vocês queiram acrescentar. Acrescenta em gratidão e você manifesta isso, você estará em gratidão. A confessa, acrescenta gratidão, então vocês vai confessar gratidão, então vocês, né, acrescenta isso e vocês será gloriado com Cristo, né, quando você é grato, né? De uma certa forma, a gratidão é uma glorificação a Deus por tudo que ele faz para nós, né? De uma certa forma, nós estamos conectados a Deus por tudo, né? As pessoas, de uma certa forma, querem corromper laço com crise de um do outro, então, Deus tem poder, né? Por que que ele não resolve o seu problema? Não entende que o processo de Deus dentro do Cristo é uma espiritualidade, não é nada emocional. Não é eu pegar a pessoa aqui e matar ele porque o outro está ali do lado ali.
Deus, beleza, Deus mata um para resolver o problema, mas e o outro ali, né? É espiritualidade. As nossas emoções você tem que transformar em espiritualidade, para que nós possamos adorar a Deus pelos nossos espíritos, não pela nossa emoção, porque a nossa emoção ela gera conflito, ela gera guerra física, emocional. As pessoas matam, morrem por interesses próprios, por produzir, sei lá, tá tudo aí. Aí vocês compreendam dessa forma, ok? Explicando tudo, vamos entrar logo neste contexto. Eu faço uma leitura de um contexto e depois eu venho com uma expressão livre. A expressão livre, ela vai dar uma referência da dimensão Cristo junto com a dimensão sociais, aquilo, esses pensamentos emocionais, ideias, né, que está tudo por aí negativo, a sociedade toda é negativa. Falar em sociedade negativa, existe forma, né, hoje, né, da gente relacionar poder a Deus, não relacionar poder ao homem. Quando você relaciona poder a Deus, você entende que todas as sociedades elas são corretas. Por mais que elas estão em crise, você tem uma visão que ela é correta, certo? Se ela é correta, você tem que confiar nessa sociedade e entender que vai passar, a crise vai passar, né? Se você, de uma certa forma, você se permita para ela, entenda que Deus pode prover tudo para você. Se você confiou nela, se você perdeu, você não vai perder, porque Deus, ele é uma consciência poderosa para resolver a sua situação. Agora, quando você relacionar poder ao homem, aí você vai perder, porque você vai estar sendo desligado de Deus no seu interior, né? Se perdeu, se de uma certa forma você relacionou à sociedade, deu confiança para ela, confia em Deus agora, confia. Né? Os processos espirituais não é emocionais. Às vezes acontece uma coisa aqui para nós ter consciência de outra ali. Vamos relacionar, porque o que, que eu quero dizer? A gente não tem absolutamente certeza sobre o futuro. Nós só temos certeza na nossa presença, naquilo que nós estamos enxergando. Se for uma coisa boa, relaciona logo, joga isso para fora e deixa acontecer, certo? Aí relaciona somente a Deus o poder, não relaciona a sociedade não, porque nós não temos certeza no futuro. Deus que sabe o futuro, Deus sabe o melhor para cada um de nós. Nós estamos aqui nesse exato momento, ali no exato momento lá, nossos corpos emocionais demonstram aquela fragilidade, então nós pode entender que nós pode estar vivo, pode estar morto, né? Nós pode perder, nós pode ganhar. Desde que você relacione esse poder de ganhar ou perder no seu íntimo, que você possa fazer a experiência da sua vida, que a sua perca às vezes é uma intervenção divina também, pode ser uma intervenção divina, relaciona a Deus 100% dos poderes e as coisas sempre vai estar eh, solucionando à medida que você vai se compreendendo, vai tendo intimidade com Deus, entenda isso. Vamos lá fazer a leitura deste contexto, ok? Vamos lá. Em tempo de Guerra Fria, a sociedade entende a morte de forma ideológica e perdendo a sua consciência sobre o corpo emocional de um e do outro. De forma, se eu manipular as coisas negativas, eu tenho grande possibilidade de transformar positiva, por causa da consciência de cada corpo em específico. E se eu manipular a positiva, eu tenho grande chance de estar apenas manipulando as emoções de outros corpos e sendo negado e da mesma forma. Não, interessante. Tenha atenção, né? Faça a interpretação das suas formas. De uma certa forma, entenda isso, ok? Vamos lá para a expressão livre. Em tempo de Guerra Fria, o que quer dizer em tempo de Guerra Fria? Todos os exteriores estão negados, né? Todos os exteriores, a partir do corpo emocional, quando Emanuel foi ao sacrifício, tudo representou os exteriores, as negações de tudo. Tudo ficou negado. Em tempo de Guerra Fria, a sociedade entende a morte de uma forma ideológica, né? Entenda a morte de uma forma ideológica. O que que é morte de uma forma ideológica? Mesmo que ela tenha consciência, né,
ela não tem, quer dizer, ela não tem ela não tem, conhecimento sobre a vida, ela não tem esse relacionamento íntimo com Deus no seu interior, então ela transforma tudo de uma forma ideológica, né. E essa forma ideológica, ela vai nos entender que nós somos inconsciente, que nós não temos consciência da vida, nós não temos consciência da vida dentro do Cristo, certo? Que hoje nós não temos a vida, nós temos a consciência dessa vida de uma forma espiritual. Na espiritualidade nós temos uma consciência dela. Então eles transformam tudo em ideológica. Ah, morreu, olha só, né? Morreu, mas o que morre é a inconsciência das pessoas, quando ela ainda está viva, elas ficam inconsciente, então ela fica inconsciente, ela vai começar a relacionar poder o homem. Oh, que escândalo, né, que coisa, né. Aí eles vai sendo mais inconsciente, gerando crise dentro dele, medo, isso tudo vai fazer com que ele fica inconsciente, que os seus corpos emocionais vai se manifestar mais do que a sua fé em Deus, né. Aí o que que acontece? Não basta só você confessar a Deus, né, os seus comportamentos vai mostrar que você é um ateu, que você não acredita em Deus, que você está inconsciente, que você está relacionando poder ao homem, né, como se Deus não tivesse poder para prover todas as nossas necessidades, entenda isso. Em tempo de Guerra Fria, a sociedade entende a morte de uma forma ideológica e perdendo a sua consciência sobre o corpo emocional e de um e do outro, certo? Eles podem propagar, quando ele está inconsciente, eles propaga as crises do outro, né? Ele vai perdendo a consciência. Ah, olha a crise ali, olha a crise aqui, né? Ah, né? Eles podiam falar assim, olha Deus ali, mas não, eles falam assim, olha a crise ali, olha a crise aqui, olha a crise ali, né? E só transferindo essas irresponsabilidades sociais, gerando crise sobre essas ideologias, né? E tudo isso vira morte, é uma coisa inconsciente. De forma se eu manipular as coisas negativas, eu tenho grande possibilidade de transformar em positiva. Essa é a expressão chave desse contexto para a gente falar. Hoje, a maioria dos atos conscientes, eles vêm de uma forma negativa, para que você não manipule a emoção de outros corpos, para que você não transmite os seus sentimentos, suas coisas pessoais, para que tudo fique artificialmente, certo? Mas quando você de forma se você manipular as coisas negativas para a sociedade, manda uma coisa negativa. Olha, João está falando falsidade para todo mundo, né? Aí ela tem grande chance das pessoas, cada uma pessoa entender que ela tem uma consciência interior, que ela tem uma divindade com Deus, ela tem um laço com Deus no seu interior. Ela tem grande chance de compreender isso, porque no meio dessas coisas negadas, nós vamos entender que nós podemos representar esse corpo emocional uma vez, e cada corpo emocional vai ter a sua espiritualidade, vai poder representar uma realidade. Então, de uma coisa negativa, então vai ser positiva, então elas vai ganhando a consciência da vida, entende? E nada que eu fale aqui, né, me expressando aqui, pode ser do meu eu, pode ser dos meus interesses, é a dimensão Cristo. As pessoas vai tomando consciência. E quando nós falamos de consciência, nós falamos de online, né, offline, ou você está vivo ou você está morto, né, de uma certa forma. Você entenda que isso tudo já tem dentro da sociedade, só falta nós nos relacionar isso nas nossas consciências, certo? Quando ela vem de uma forma negada, as possibilidades das pessoas se redescobrir as suas consciências interior são muito maior. Agora, vamos ver a segunda parte do contexto. Por causa da consciência de cada corpo em específico. Bem entendido isso, né, por causa, porque eu falei, cada corpo tem a possibilidade de representá-lo, esses corpos emocionais, por uma só vez. E se eu manipular as coisas positivas agora sim, ao contrário disso, eu vou manipular coisa positiva, eu vou eu e se eu manipular a positiva, eu tenho grande chance de estar apenas manipulando as emoções de outros corpos e sendo negativo. E da mesma forma,
Como que eu manipulo as coisas positivas? Como que eu atraio as pessoas? Crio uma lei da atração para atrair as pessoas. Quando eu manipulo as coisas, o que que é positivo para a sociedade? Não é a espiritualidade. Se as coisas que é positiva para Deus é a espiritualidade, para a sociedade, essas coisas, para a sociedade, as coisas positivas, ela é outra coisa. Dentro de nós é a espiritualidade, mas as coisas positivas da sociedade é sexo e dinheiro. Isso é positivo. Então, é por esse meio que eu vou relacionar as pessoas, as coisas positivas. É por esse meio que eu vou atrair ela. Faz o teste aí. Ou vocês podem aí ver as coisas aí dentro da mídias sociais, das redes sociais. As pessoas que têm aparência, né, sexual e têm um dinheiro reconsiderado, ela não precisa nem falar bonito, não precisa falar de coisas grandiosas, não precisa, né. Eu abro a porta da minha Ferrari, entro com as minhas posturas, né, sexuais, né, me atraio, né, faço um gesto aqui, um gesto ali, e as pessoas tudo me aplaude. E eu vou ficando rico em cima das ignorâncias das pessoas, certo? Não que isso seja ruim, certo? Mas isso de uma certa forma funciona dessa forma. Eu estou manipulando as coisas que é positivo, que era para ser positivo para cada um de nós, corpo em específico, mas eu estou vendendo uma ideia de que as coisas positivas está apenas no sexo e no dinheiro, e eu estou negando a espiritualidade, a minha espiritualidade, os meus dons espirituais, certo? Quando isso vem uma coisa grandiosa, dimensional, muito grande. O que que eu estou querendo dizer? Vamos falar isso diretamente. Quando isso vem sobre a consciência de um anticristo original, né, que você sabe relacionar bem isso dentro da sociedade, fica uma coisa estrondosa, grandiosa. Por que que eu estou dizendo isso? Porque você vai descobrir através de uma coisa negativa que eu falei antes desse contexto, você vai descobrir que você tem uma intimidade com Deus, que você tem essa ideia de você se ligar a Deus, né, online, né, sei lá, online, você está se ligando a Deus no seu interior. Você vai descobrir o que vai para aí, vamos transformar o que vai para fora aí, vamos transformar tudo em beleza, em coisas natural, né? Não fazendo preconceito sobre o sexo, sobre o dinheiro, sobre o que as pessoas têm, sobre o que elas não têm, mas sim produzindo uma espiritualidade legal, pacificadora, grandiosa, para que nós podemos acolher todos aqui nessa dimensão Cristo como uma realidade de Deus, não de nossos corpos emocionais, não de coisas artificiais, não pegar uma crise que está por fim e falar isso sobre a sociedade, né? Ensinar ela isso sobre a sociedade. A grande maioria das pessoas manipuladoras de coisas positivas emocionais sobre o sexo do dinheiro, elas fazem os mesmos processos. O que que eu quero dizer? Você está dentro de uma comunidade social, você pega um Jesus, né, cheio de crise e taca nas pessoas. Aí, só que as pessoas que estão de fora da comunidade religiosa, elas fazem as mesmas coisas. Elas usam o seu carro, o sexo e o dinheiro e joga na sociedade mesmo, bom, uma coisa que está por fim. O que que eu digo que está por fim? Eles estão apenas relacionando os seus corpos emocionais, os seus interesses próprios, por exemplo. As coisas que vão ficando pelo meio do caminho, os seus relacionamentos, relacionando os interesses deles, né, não sei se é apenas, não posso julgar isso, porque cada um apresenta os seus trabalhos sociais, cada um, se ele for consciente, ele tem consciência e cai na sociedade negado, mas tem uma consciência divina dentro dele, que isso faz parte do trabalho social. Não estou generalizando as expressões das pessoas, as formas que eles relacionam. Hoje tem muitas formas expressivas dentro da sociedade. Mas entenda que quando a pessoa vai contra uma comunidade religiosa, e sendo ele um ato pessoal apenas, eles estão fazendo a mesma coisa, pegando uma crise por fim e falando, você está excluindo aquela pessoa que está dentro da comunidade religiosa, falando, eu estou fora dela e eu não sou sal, aquele Deus deles é falso, o meu é verdadeiro, ou o verdadeiro daquele que está de dentro e o verdadeiro é falso? Não. Não é assim que funciona, não é assim que Deus está tratando essas pessoas, essa sociedade, Deus está tratando todo mundo da unidade.
chama todo mundo aí e vamos trazer o juízo. Mas entenda como que você relaciona os seus interesses, você gera complexidade com outro corpo. Não há nada mal você relacionar os seus interesses, há mal você criar crise sobre uma ideologia, sobre um corpo e o outro, né? Cada um está vivendo as suas ideias emocionais, negado, trabalhando social, não trabalhando atos pessoais. Se está fazendo isso num espaço só, num corpo só, sem gerar crise para o outro, está muito perfeito, muito bonito, ok? Tranquilo. Vamos então para o próximo contexto. Isto explica que a ponte da atração não pode ter o mesmo resultado para que a luz seja a verdade de cada corpo em específico. Isto explicando o tempo em que tudo que há dentro da sociedade é negado. Em outro tempo, tudo que estiver dentro da sociedade pode ser positiva, e com este ideal, todos os corpos que negar a si mesmo vai ser negado por tudo que estiver dentro da sociedade, e formando uma ponte de um meu eu interior com o meu eu exterior, e operando com os mesmos resultados e atraindo positividade de sua sociedade como manifestação e atração desta energia. Muito interessante, cada texto completa o outro, né. Depois, quando eu fazer esses 4 blogs diários, eu vou tirar um tempo para fazer a leitura, né, porque eu tenho costume de gravar ela por 4, um dia ou 4 eu gravo ela em 4, no outro dia eu escrevo. É as possibilidades, é um meio que eu tenho para coisar. Chega lá na te na lá chega um tempo, né, que ela vai estar bem adiantada, eu já está lançado sobre a programação do canal do YouTube, então eu dou um descanso, dou uma observada a mais, dou uma tranquilizada na minha mente. Eu não posso absorver crise da sociedade de uma certa forma, mas eu posso apresentar ideias sobre a crise, sobre os resultados, sobre aquilo que eu estou vivenciando, sobre o meu eu pessoal, né, sobre aquelas ideias, sobre isso, tratando tudo de uma forma ideológica. Então vamos lá, nessa expressão livre. Então, depois quando chegar depois que eu fazer tudo, eu vou voltar lendo tudo de uma forma, um atrás do outro, quando eu terminar, quando eu estiver no quarto blog, né, apresentando essa etapa desse quarto. Quando eu estiver no fim, você vai saber que eu vou fazer a leitura dele completa, então você vai entender que neste blog diário eu gravei 4 vídeos, ok? Vamos lá. Continuando aquela ideia, né, olha só que interessante. E isto explica que a ponte da atração não pode ter os mesmos resultados para que haja luz, a verdade de cada corpo em específico. Muito perfeito, tudo que estou dizendo, né, Deus dos blogs, né, nesse tempo que eu estou gravando, né, para vocês entenderem, olha, eu sempre mudo a camisa ela sempre vai representar o blog que eu estou o dia que eu estou gravando 4 blogs seguidos. É muito importante vocês identificar, para vocês entenderem isso. Nesse tempo que eu estou gravando, muito interessante tudo que foi dito sobre este contexto. Analise tudo, tá? Estou deixando um sinal para que você se estude isso de uma forma consciente. Ok, continuidade. Olha, em tempo em que a Guerra Fria, a sociedade entende a morte de uma forma ideológica. Agora, no outro contexto que eu fiz, isto explica que a ponte da atração não pode ter os mesmos resultados para que a luz seja a verdade de cada corpo em específico. Que é a ponte da atração? É o meu eu interior junto com aquilo que já tem dentro da sociedade. Eu faço uma ponte entre eu e a sociedade, faço uma ponte. Eu posso relacionar corpo a corpo e posso relacionar a dimensão Cristo nesse mundo globalizado. Quando o mais correto é eu relacionar a dimensão Cristo. Relacionando a dimensão Cristo, eu me ausento da crise do outro, porque a crise do outro vai representar uma sociedade negativa. Então, se eu sou positivo, ele vai estar negativo. E mesmo que eu sendo positivo, ele pode entender que ele é positivo e eu estar negativo. Então, não vai dar certo. Essa ponte
que nós construímos entre eu, o meu eu interior e a sociedade, ela está tudo errada. Ela está errada. Eu entendo uma coisa, ele entende o outro. Então, as pontes vai explicar coisas negadas para um ou para outro, ok? Porque a sociedade vai representar tudo, né? E eu vou representar a minha realidade de uma certa forma. Entenda isso. Tem várias ideias, várias complexidades. Vamos voltar a esse contexto de novo para a gente fazer o outro contexto junto. Isto explica que a ponte da atração não pode ter os mesmos resultados para que a luz seja a verdade de cada corpo em específico. Isto explicando o tempo em que tudo que há dentro da sociedade é negado. Em outro tempo, tudo que estiver dentro da sociedade pode ser positivo. Aqui nós estamos mudando uma ideia, entende? Agora, é um contra todos e agora todos contra um, certo? Agora, tudo que estiver na sociedade, num outro tempo, tudo que estiver na sociedade é positivo. Ah, eu cometi o erro, então vou estar sendo isolado. Eu vou estar sendo isolado, entende? É isso que o contexto quer dizer. Olha, em outro tempo, tudo que estiver dentro da sociedade pode ser positivo. Então, tudo lá está sendo positivo. Hoje ela está negativa, mas tudo dentro da sociedade vai ser positivo em outro tempo, né? Que hoje é negativo, mas em outro tempo ela pode ser positiva. Então, se eu cometer o erro, eu vou cometer o erro comigo mesmo. Então, vou estar isolado. A sociedade é uma sociedade correta para mim, mas eu vacaiei tudo. Eu decidi vacaiar tudo. Então, entenda. E com isto, o ideal e com este ideal, todos os corpos que negar a si mesmo vai ser negado por todo que estiver dentro da sociedade e formando uma ponte do meu eu interior com o meu eu exterior e operando com os mesmos resultados, atraindo positividade de sua sociedade com manifestação e atração desta energia, né? Aqui, no finalzinho, eu dei uma ideia que nós teríamos descobrido a sociedade correta, que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, né? Vamos dizer isso com essa ideologia, né? Que ele fez uma proposta de liberdade para as pessoas, né? Aí, naquele tempo lá, por exemplo, as pessoas talvez escolheu a morte, não só a morte física, mas a morte de um meu eu interior, uma morte espiritual, uma coisa negada, de uma forma inconsciente. Então eles começou a transmitir crise, essa morte da inconsciência, ela transmite crise. E ela fica na mesma ideia, ela fica operando no mesmo sentido de que uma guerra física então, está matando as pessoas, elas transformam em espiritual muito rápido coisas positivas, coisas negativas, elas transformam em espiritual. Emoções negativas, elas transformam em espiritual. Ela não é feita para ser negada. Ela é criada por Deus para ser aceita. Mas como as pessoas ninguém sabe a verdade e tal, então ele vai gerando crise entre ele. Aí misturou com o outro é positivo, o outro é negativo, ele negou você, você é negativo, por exemplo, você é positivo, por exemplo, tá vibrando uma coisa boa, verdade para as pessoas, mas o cara ali, você comunicou com ele, ele te negou, né? Ele te negou. Então os dois estão negados para Cristo, os dois ficam negados, certo? Aí o que que você tem que ser? Se você realmente sente confiança, sabe que você está conectado com Deus, só fala assim: não, tá tranquilo, tá? Tudo bem para você, tudo bem para mim, tudo bem para você. Pode viver isso que você está achando que é certo, faça o que você acha que é certo, tá tudo bem. Não tenta consertar a sociedade, não, que você não consegue consertar a sociedade, certo? A sociedade correta é uma consciência espiritual. Para você descobrir ela, você não pode ser violento com ela. Você tem que se descobrir primeiramente. Você tem que se permitir se descobrir, porque você pode estar equivocado sobre tudo e achando que é o sertão, que a sociedade correta está em você. Não tá. Não tá, tá? Entenda isso. Vou terminar este blog. Vou dar continuidade no blog diário de 423, as duas testemunhas renovação de Jerusalém, buscai primeiro o reino de Deus, ok? Tudo perfeito, tudo muito bom para que vocês possam ter consciência em tudo, ok? Faça isso a vocês, né? Relaciona essas coisas em suas consciências. Faça as coisas boas para si,
né, vibre uma realidade, dê uma consciência à sua sociedade, faça o bem ao próximo e você faça o bem a si mesmo, tá? À medida que eu quero o bem do outro, eu vou estar absorvendo esse bem de Deus, o poder que Deus me deu para me relacionar o bem às pessoas é o mesmo que está em mim, né? Que eu vou relacionar isso à sociedade e vou fazendo ela com que elas descubra que o poder de Deus para nos descobrir o nosso eu interior, né, de uma certa forma, ela vai se revelando à sociedade e a sociedade ela vai se transformando em correta, que hoje ela é negativa, né? Ela não é correta, de uma certa forma eu vejo ela correta, porque eu vejo, né, Deus é perfeito, né, sei lá, o que posso dizer? É o que eu vejo. Se inscreva neste canal, sinalize este vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.